e dizer que é com muito orgulho, com muita serenidade e tranquilidade que a gente vem aqui pronunciar algumas palavras sobre esse momento importante que passamos em nosso país. Brasília é a cidade da integração nacional. Aqui recebemos pessoas de todos os estados brasileiros. Por isso eu quero concordar com a palavra do meu antecessor, senador Regufe, que Brasília é uma cidade aberta, de braços abertos a todos, e aqui não é uma cidade de corrupta. Quem são corruptos, igual ele falou, são alguns políticos malfeitores que não fazem o seu dever de casa. Então, estamos tranquilos nisso e eu concordo com Vossa Excelência, nobre senador Regufe. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o Senado Federal tem hoje, nesta sessão histórica, a grave responsabilidade de decidir sobre a admissão ou não do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, já aprovado pela Câmara dos Deputados por comissão especial constituída por esse fim nessa Casa Legislativa. Trata-se, evidentemente, de uma decisão difícil, nobre presidente, na qual os compromissos com a vida democrática, com os ideais republicanos, com os interesses coletivos devam prevalecer sobre as preferências pessoais, sobre as disputas partidárias e sobre as questões efêmeras. Sobre nós, nesse momento, repousam os olhos de toda a nação, os olhos de milhões de brasileiros que anseiam pelo crescimento econômico, pela geração de emprego e por um futuro melhor, nobre presidente. Entretanto, senhor presidente, há algo mais em jogo no âmago deste processo do impeachment, que é a observância aos ditames constitucionais e, consequentemente, a manutenção da ordem democrática. Em outros termos, compete-nos agora julgar se há ou não indícios de crime de responsabilidade nas ações ou omissões da presidente Dilma Rousseff no exercício de suas funções. Na verdade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o voto pela admissão ou não do processo de impeachment deve ser estudado com muita cautela pelos desdobramentos que pode gerar na vida política e no futuro da nação. Antes de mais nada, devo confessar que tinha certeza absoluta que neste debate sobre a análise do juízo de admissibilidade da denúncia que versa sobre o crime de responsabilidade em desfavor da presidente Dilma Rousseff, todas as minhas dúvidas seriam sanadas. E, ao final, após apreciar os argumentos da denúncia e as teses da defesa, poderia proferir com tranquilidade o meu veredicto. Colocar a cabeça no travesseiro e ter a convicção do dever cívico cumprido e que foi justo ao proferir o meu voto. Ledo engano, nobres senhores e senhoras presentes. Encontro-me diante de um caloroso e complexo debate, cujo roteiro foi dividido e apresentado em 2 atos. No primeiro ato, trata-se da denúncia de crime de responsabilidade contra a presidente da República, embalada pela transcrição impecável oferecida por um conjunto de notáveis juristas e operadores do direito, protagonizado pela envergadura dos ilustríssimos senhores Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo e Janina Pascoal. Tal ato teve a coadjuvação dos respeitosos senhores convidados Júlio Marcelo de Oliveira, Júlio Maurício Conte e Fábio Medina Osório, que aqui estiveram prestando esclarecimentos. No segundo ato, refere-se à contestação apresentada pelos defensores da presidente da República, carregada de teses e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais legítimos, protagonizados pelo excelentíssimo senhor José Eduardo Cardoso, pelo senhor Nelson Barbosa e pela sua ministra Cátia Abreu. O aludido ato também registrou a participação especial de coadjuvantes e ilustríssimos convidados, o senhor Geraldo Mascarenhas Prado, Ricardo Lodge e Marcelo Levener. Os debates, nobre senhor presidente, foram travados e o que se observou foi um espetacular duelo de titãs, digno das grandes batalhas medievais, onde ao final restou demonstrado um verdadeiro equilíbrio de forças entre as teses apresentadas tanto pela denúncia quanto pela defesa. Acontece, senhor presidente, que o nível do debate foi tão elevado, tão intenso, tão brilhante e tão equilibrado que a expertise e a genialidade dos debatedores criaram em mim uma dúvida cruel.
complexidade da opção que precisa ser feita deixou-me diante da escolha de Sofia. Qual das duas teses deverá ser exterminada? A brilhante e emocionante denúncia apresentada ou a fabulosa e segura tese de defesa demonstrada? Considerando a linha temporal dos debates, e se uma janela de tempo fosse aberta durante uma emocionante denúncia oferecido, teria certeza que naquele flash a presidente da República seria a principal responsável pelos crimes de responsabilidade fiscal. Isso porque os argumentos de acusação naquele lapso temporal foram robustos, contundentes e convincentes. Considerando ainda a mesma linha de tempo dos debates, se outra janela de tempo fosse aberta durante a robusta apresentação da defesa, poderia garantir com segurança naquele flash que a presidente da República seria inocente das acusações que lhe estão sendo imputadas. Aqui, os argumentos da defesa, igualmente, também foram robustos, incontestáveis e convincentes. Prestados devidos esclarecimentos por parte dos palestrantes e convidados, eis que surgem os nobres senadores Lindbergh Farias, Gleice Hoffmann, Telmário Mota, Fátima Bezerra, Vanessa Graziotin, Humberto Costa, Randolfo Rodrigues, para não dizer outros, a se apresentarem com teses robustas, documentações consistentes, argumentos de forma seguras e intransigentes nesses dias de fervoroso debate em favor da defesa. Senhor presidente, do outro lado, em favor da denúncia, outras argumentações se apresentam e também se mostraram tão poderosas e lógicas quanto todas bem documentadas, com avaliação consistentes, seguras, graficamente ilustradas, coloridas e em alta definição, demonstradas pelos notáveis senadores Ronaldo Caiado, Cássio Cunha Lima, Ricardo Ferraço, Aloysio Nunes, José Medeiros e outros. Aí, senhor presidente, posso afiançar com extrema segurança que depois das intervenções esfusantes dos nobres líderes senadores, o debate se apresentou muito equilibrado e as dúvidas aumentaram ainda mais. Todavia, declinei-me pela robustez e grande força jurídica constantes no relatório do nobre senador Antônio Anastasia, que ali está, que com muita tranquilidade, com a sua sabedoria de professor de Direito Constitucional, fez um relatório aqui para nos trazer uma posição. Neste momento, senhor presidente, devo dizer que votarei pela admissibilidade do processo do impeachment da senhora presidente da República. E vou posicionar-me dessa maneira por duas razões básicas. Em primeiro lugar, por todo o respeito que tenho à instituição Câmara dos Deputados, que aprovou a admissibilidade do processo com o voto de mais de 2/3 dos seus componentes. Não há como negar, senador Renan Calheiros, a contundência do placar lá registrado na Câmara dos Deputados. Os representantes do povo brasileiro, por 367 votos contra 137, aprovaram o relatório do nobre deputado Jovair Arantes, que admite a abertura do processo contra a presidente Dilma Rousseff. Ora, se nos posicionarmos aqui no Senado Federal contra essa manifesta vontade da população do nosso país, evidenciada na atitude daqueles que a ela mesma escolheu para falar em seu nome, estaremos seguindo por um caminho muito perigoso. Estamos quebrando o poder institucional. O segundo motivo que me leva a optar pelo sim, senhoras e senhores senadores, é o fato que existe uma enorme e nítida diferença entre a admissibilidade do processo e o julgamento do mérito. Nesta primeira etapa, vejam bem, não estamos fazendo nenhum pré-julgamento, não estamos emitindo nenhum juízo de valor, não estamos colocando na testa da presidente a pecha de culpada ou de inocente. O que ocorre é simplesmente que a Câmara dos Deputados encontrou indícios de que a nossa principal mandatária pode ter praticado crime de responsabilidade. Indícios, senhor presidente, que não são provas, são indícios, ok?
E se há indícios, evidentemente, há de se julgar. Com muita tranquilidade, com muito senso de responsabilidade, sem posições pré-estabelecidas, considerando apenas e tão somente os argumentos contrários e favoráveis às ações questionadas, para verificar se elas configuram ou não o tal crime de responsabilidade. Como juiz da questão, quero deixar claro, nenhum juiz de direito pronuncia seu veredito, o seu voto sobre isso ou aquilo do impeachment ou sobre um processo antes do julgamento. Só direi o meu voto no dia do julgamento final aqui, depois do período dos 180 dias ou menos que o presidente da República vai assumir. Então, ouvirei com contundência todo o conteúdo do processo, verificarei, analisarei e depois, no tempo correto de um juiz pronunciar seu voto, pronunciarei meu voto no dia do julgamento final aqui nessa casa. Mas ainda que esse consenso, senhor presidente, tão cristalino me parece esse entendimento, senhoras e senhores senadores, que penso e já tive a oportunidade de externar esse ponto de vista em outras ocasiões, que acredito que a admissibilidade do processo, senhor presidente, deveria ser aprovado tanto na comissão especial como nesse plenário por consenso entre todos nós em respeito à instituição Câmara dos Deputados. Mas ainda que esse consenso não seja possível, ainda que as paixões políticas encarreguem de torná-lo inviável, penso que poderemos fazer um esforço para tornar mais fecundo esses próximos 180 dias ou menos, em que o presidente provavelmente estará afastado do cargo. Precisamos aqui, no Senado Federal, trabalhar em paz, com serenidade, dissecando, repito, todos os argumentos apresentados por acusadores e defensores, para chegarmos ao mais justo veredito possível. Um veredito que será dito por nossas consciências. É claro, também pelas conclusões que vierem a ser assumidas no âmbito de nossos partidos. Sou do PMDB e o nosso partido irá de discutir e verificar a melhor posição que deveremos tomar no momento correto e adequado sobre esse processo. Quero dizer, nobre senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao mesmo tempo, na eventualidade de o vice-presidente Michel Temer assumir a presidência da República, penso que devemos prestar-lhe todo o nosso apoio e solidariedade. Encontrei-me com ele dias atrás e fiquei extremamente impressionado com a sua postura. Embora pela circunstância o vice-presidente venha se movimentando com bastante cautela e discrição, a verdade, senhor senador Renan Calheiros, é que ele está totalmente preparado para assumir as responsabilidades que o destino o colocar em suas mãos. Alçado à presidência, ele irá dedicar-se, é óbvio, à gigantesca tarefa de recolocar nossa economia nos trilhos, retomar o crescimento, investir na infraestrutura de energia e de transporte, apoiar as concessões públicas, gerar emprego. Essa e muitas outras são as medidas inadiáveis que, por certo, serão adotadas. Mas o vice-presidente também me garantiu, a mim, numa conversa, senhores e senhoras senadores, que as conquistas sociais alcançadas pela população brasileira ao longo das últimas décadas não serão preservadas e até ampliadas. Os direitos dos aposentados, dos servidores públicos e principalmente dos menos favorecidos serão respeitados, segundo o nosso vice-presidente Temer. Essa garantia de que não haverá retrocesso na área social deixou-me particularmente entusiasmado. Afinal, senhor presidente, devo lembrar, sou servidor público concursado e que sempre adotei como uma das bandeiras da minha atividade política a defesa dos menos favorecidos. Por tudo isso, o que podemos esperar do vice-presidente Michel Temer, caso assuma a presidência da República, é muita serenidade, muito equilíbrio, mas ao mesmo tempo muita determinação, muito trabalho, visando o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Essas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as rápidas considerações que eu gostaria de fazer nesse momento tão decisivo da vida nacional.
Por favor, por favor. É que eu não tenho como... Um parágrafo que eu quero concluir. Por favor. Eu lamento dizer ao nosso querido senador Hélio José que nós não temos aqui o controle da alteração do tempo. Então vou falar ao vivo e a cores aqui. Voto sim à admissibilidade do processo do impeachment da senhora presidente da República em respeito à população de Brasília, que na sua maioria se posiciona assim, com a convicção de que apesar dos embates políticos partidários, somente a paz, a tolerância e o entendimento poderão conduzir o Brasil e Brasília a seu